Bom dia a todos. Muito obrigado, Henrique, pelo convite. Agradeço também, deputado Jadiel Alencar, não só por estar aqui na sua presença, mas na disposição que sempre teve de emprestar o seu mandato para o debate público de questões regulatórias que me parecem fundamentais para que a gente possa ter saúde na internet. Eu acho que esse tema é importante. Cumprimentar a todos os presentes aqui. Eu acho que, para eu começar, eu vou falar de alguns princípios, né? Hoje é um dia de felicitarmos aqui o trabalho da CGI com relação aos princípios. Eu selecionei alguns princípios aqui, mas antes, me parece absolutamente relevante dar alguns dados com relação ao tamanho do que esse mercado de software e, portanto, o mercado de internet, o mercado de produção de plataformas digitais significa. Os dados que eu vou estar aqui estão no estudo de mercado que a ABS faz todo ano com o IDC. Primeiro, dizer que a ABS é uma associação que reúne cerca de 2.000 empreendedores. 77% desses empreendedores são micro e pequenos empreendedores brasileiros, né? Nós temos um perfil de associado que é composto por grandes empresas que trabalham no mercado digital, as chamadas Big Techs, e também temos esse perfil de empresas pequenas. O Brasil, hoje, ele ocupa o 10º lugar no mercado da economia digital no mundo. Então, isso não é pouca coisa, nós somos bastante relevantes no que diz respeito à economia digital. Esse mercado significa 18... Não, peraí. Nós investimos em 2025 cerca de 67,8 bilhões de dólares, né? O que significa que o mercado mundial, o mercado global, cresce a 18,5% ao ano, né? Que é uma média do mercado... Não, desculpe, o mercado brasileiro cresce 18,5% ao ano, portanto, acima da média global de 14,1%. Então, esse aspecto revela a relevância que o Brasil tem no mercado digital, né? E esses números, eles são reveladores de que a gente precisa, de fato, estabelecer mecanismos regulatórios que sejam reflexo de uma realidade nacional, mas que a gente consiga também estabelecer como premissa o desenvolvimento tecnológico para que a gente possa agregar pujança a essas ocupações que a gente tem materializado através desses dados. Por isso eu vou, Henrique, aqui sugerir, eu não sei se esses princípios estão enumerados numa ordem absolutamente... Não. A ordem aleatória, né? Porque, para a ABS, o princípio mais importante é o 5º. Porque se nós nos debruçarmos por inovação e desenvolvimento econômico, a gente consegue resolver uma série de questões que hoje foram apontadas aqui nessa mesa, né? A inovação, deputado Jadiel, e o desenvolvimento tecnológico precisa ser política pública do Estado brasileiro. Se nós conseguirmos associar a inovação e desenvolvimento tecnológico a um percentual do PIB, por exemplo, eu tenho absoluta certeza que a gente, num curto prazo, começa a sair de um outro patamar para que a gente possa ser provedor de nossas próprias tecnologias e não, muitas vezes, refém de tecnologias estrangeiras, que é o dado colecionado para que a gente possa restabelecer o mecanismo de soberania nacional. Eu vou falar de soberania, mas antes disso, eu queria felicitar esse princípio para que ele possa ser o grande indutor da inovação. Por que ele não é, hoje, o indutor da inovação? A gente tem, deputado Jadiel, um custo regulatório muito alto no Brasil. Eu vou usar aqui a palavra, Denise, do nosso querido presidente, vice-presidente Geraldo Alckmin. Ele costuma dizer, toda vez que a gente vai lá em audiência, ele costuma dizer assim, o Brasil, ele tem uma sabedoria enorme de produzir legislações. A gente produz leis aqui absurdamente. Algumas delas, Henrique, não pegam. E esse talvez seja o grande diferenciador que a gente tem de outros países no mundo. Porque, muitas vezes, o olhar sistêmico regulatório em outros lugares, ele cumpre a eficiência de uma cadeia toda e não somente uma parte da produção legislativa que dá uma satisfação social.
Esse talvez seja o grande problema que a gente tem aqui, expressões de lei não pega. Isso são coisas que parecem jabuticabas, são coisas que só nós temos aqui, né? Porque precisamos lidar com uma realidade segundo a qual a produção legislativa muitas vezes é dada uma satisfação social. Isso também nos gera problemas de custo regulatório. Aumenta-se muito o custo de investir no Brasil, porque os mecanismos de compliance precisam albergar uma quantidade muito maior de legislações e o risco Brasil, portanto, acaba subindo por conta da questão do custo de implementar no Brasil. O cara construir um data center, ele vai para o Paraguai, em vez de ficar aqui no Brasil, na América Latina, por exemplo. Tá certo? Então, esse tipo de orquestração que alcança instrumentos regulatórios faz parte de um mecanismo que a inovação precisa abarcar, não só no processo de desenvolvimento tecnológico nacional, para que a gente possa impedir fuga de talentos, para que a gente possa ter uma profusão de infraestruturas provedoras de tecnologia no Brasil inteiro. A gente tem uma concentração de data center, por exemplo, na região sudeste e sul do país. Nós somos um país muito maior do que isso. A gente precisa ter infraestruturas que possam capacitar outras regiões do país a alcançar espaços de desenvolvimento tecnológico para que a gente possa, ao longo do tempo, afirmar a nossa posição de soberania. Então, veja, na nossa visão, inovação e desenvolvimento tecnológico é o catalisador para que a gente possa alcançar novos patamares de desenvolvimento nacional. Então, essa é uma primeira perspectiva, é o princípio 5, que está nas recomendações dos princípios do CGI. Um outro princípio, que é o princípio 9, é a proporcionalidade. O Francisco já falou um pouco aqui da questão da proporcionalidade, e parabenizo pela tua fala. Eu quero dar um outro olhar da proporcionalidade. Eu, como iniciei a minha fala aqui, dizendo que 77% dos nossos associados são pequenos e médios empreendedores brasileiros. Nós precisamos incentivar esse pessoal. Nós precisamos criar mecanismos diferenciadores para tratamento do pequeno e médio produtor brasileiro. Hoje, o pequeno e médio tem dificuldade de ter acesso a crédito, porque o cara o desenvolvedor, a garantia do negócio dele é a sua própria propriedade intelectual. Ele não tem uma máquina para dar em garantia. Então, quando a gente tem esses defeitos de produção, de incentivo, de concessão do crédito, para que a inovação seja uma realidade dentro do território nacional, naturalmente, outros players vão ocupar esses espaços. E aí está certíssimo da gente conseguir refletir, Henrique, deputado Jadiel, sobre mecanismos de controle de natureza econômica. Nós participamos da consulta pública, não sei se o Paulo ainda está por aqui, eu estou tentando conversar com o CAD, eu quero conversar com o CAD a respeito desses mecanismos, porque a linha entre fazer controle ex ante e estabelecer mecanismos de incentivo ao desenvolvimento tecnológico pode ser muito tênue. Pode ser muito tênue. Então, a gente precisa estabelecer uma calibragem muito bem refletida, muito bem orquestrada, para que esses diferentes players que trabalham muitas vezes sistemicamente no mercado, eles possam ter os seus respectivos espaços. Hoje, deputado Jadiel, o pequeno produtor de software, ele depende da plataforma do grande para desenvolver o seu negócio. A maior parte da realidade do mercado é essa. Então, a gente tem uma ligação sistêmica da produção tecnológica que não pode estar afastada da realidade, sob pena de se nós associarmos uma marca regulatória muito elevada, a gente vai acabar refletindo um custo regulatório para a cadeia de produção tecnológica como um todo. Então, estabelecer a proporcionalidade sobre a ótica da diferenciação dos players que atuam no mercado é absolutamente fundamental para que a gente possa garantir saúde da produção tecnológica em território nacional. E, por fim, eu vou falar um pouco sobre a questão da soberania. Na ABS, a gente trabalha o conceito de soberania sobre a ótica da competitividade. A tecnologia, ela é transfronteiriça. A tecnologia não obedece fronteira. Então, a gente precisa estabelecer um outro mecanismo de incentivo para que os players estejam no nosso território, que não é o regulatório.
regulatório afasta, o desenvolvimento econômico atrai. Então, eu preciso me referendar com a capacidade enorme que nós temos de criatividade, de utilização de ferramentas. Tem um outro dado importantíssimo, deputado Jadiel. O Brasil é o quarto país do mundo em que mais pessoas acessam a internet pelo telefone celular. Então, a gente já está vocacionado a acessar a internet, a buscar conteúdos, a estabelecer mecanismos de afirmação em redes sociais que muitas vezes não são feitos na vida real. Então, a gente tem que utilizar esses mecanismos de alavancagem social para que a gente possa estabelecer elementos de desenvolvimento nacional. E, por fim, eu não posso deixar de mencionar, porque estou vendo que a Denise está aqui, uma questão... Cristiane Howard, desculpe. Estou te chamando de Denise, olha só, que absurdo. Me perdoe. Por fim, eu quero mencionar, e vou mencionar um dado que vocês mesmos produziram. Mais de 60% dos dados dos brasileiros não estão no Brasil. Mais de 60% dos dados, provavelmente os dados de vocês, não estão no Brasil. Então, a gente precisa criar elementos de infraestrutura basilares para que a gente possa estabelecer conectividades saudáveis e alavancar o país para um lugar de vanguarda no desenvolvimento tecnológico e na concretude da inovação. Obrigado, Henrique. Obrigado, deputado Jadiel, pelo tempo.